Boa noite, estamos começando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Hoje o nosso convidado é o escritor Miguel Jorge, que vai estar lançando o seu livro dia 10 de novembro agora, lá no Bougainville. E ele vem acompanhado do editor, que é o dono da editora Chafariz, que é o Tiago Lima. Eles vão aqui contar como é que é essa história, essa parceria dos dois, o lançamento que vai ser super especial. E eu vou estar lá presente com os meus desenhos e o Erasmo também com seus trabalhos artísticos maravilhosos. Esse é o nosso convite e daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Miguel Jorge, não saia daí. Olha a gente aqui de volta! Eu vou ler aqui o convite. O escritor Miguel Jorge, a editora Chafariz, o Shopping Bougainville, a Academia Goiana de Letras, a União Brasileira de Escritores convidam para o lançamento do livro de contos, As Noites que Não Deveriam Existir, de Miguel Jorge. E ainda vai acontecer lá a exposição dos artistas plásticos. Juquinha, vou estar com os meus desenhos lá, e o Erasmo, que é um artista plástico maravilhoso, acaba de chegar agora da Inglaterra e vai estar no lançamento do livro do Miguel. Estamos aqui com a presença do escritor maravilhoso, a nossa lenda viva, eu falo isso, a nossa lenda viva, Miguel Jorge. Miguel, mais uma vez, que prazer recebê-lo aqui, viu? Ô Juquinha, eu fico assim, também honrado em estar participando aqui deste programa seu, e a gente vai frisar que o lançamento é no dia 10 de novembro, das 19 às 22 horas, né? E eu estou aqui com o meu editor, o Tiago Lima, editora Chafariz. Da editora Chafariz. E é, assim, um prazer editar esse livro de contos, As Noites que Não Deveriam Existir, que foi concebido durante a pandemia. Não que os contos sejam da pandemia, certo, mas a solidão de você ficar preso em casa, com aquele clima, que é um clima de absurdo, que influenciou nos meus contos. Uhum. Então, eu resolvi escrever este livro, que são 13 contos, né? E são contos que eu chamo do absurdo, do surrealismo, e com a linguagem da modernidade. Não é do moderno, mas da modernidade, com as técnicas mais avançadas da linguagem literária, e incluindo aí teatro, incluindo cinema também. E eu digo que foi assim, um conto atrás do outro, um achado, um flash, uma visão. Disso aí eu retiro para trabalhar a minha realidade e trabalhar com os meus personagens, que na verdade contos são poucos personagens. Um é o principal e os outros gravitam em torno desse principal. Miguel, vou te fazer uma pergunta. Quantos livros, mais ou menos, nessa trajetória desse escritor maravilhoso? Porque eu sou suspeito. Além de ser seu amigo, eu te amo pra caramba, respeito a sua história e tenho você como um dos maiores escritores do Brasil, né? Quantos livros, mais ou menos, você já tem aí nessa história sua? Muito obrigado, Juquinha, mas eu acho que eu estou fechando 50. É muita coisa, né, Miguel? Realmente é uma caminhada, né? Longa e perene e contínua, não é? Não tem hiato. Uhum. Não é? Você não pode parar um minutinho que já vem uma história. Sim. Você vê alguma coisa, dali já sai um livro. É impressionante isso. Uhum. Eu não esqueço e gosto sempre de lembrar, Miguel, da história do urubus. Sim. Você na estrada, de repente você vê 2 urubus ali, você escreve uma maravilha, que nós fizemos o filme, né? O curta, Urubus, sim, que foi maravilhoso, né? Sim. É assim, como é que é essa coisa de criação? Por exemplo, esse livro agora que você está lançando, ele vem desse momento dessa pandemia, essa coisa tão triste que a gente viveu, né? Ô Juquinha, o meu modo de criar de uma pequena realidade que você precisa ter, né? Por exemplo, tem um conto que se chama As Três Mulheres de Charles Munhoz. Então, eu relato nesse conto um episódio com cada uma das 3 mulheres que foram mulheres do Charles Munhoz. Como é que eu criei isso aí?
criei a partir do título. Eu falei As Três Mulheres de Charles Munhoz. E daí eu escrevi, comecei com a primeira, passei para a segunda, passei para a última, que se chama Teresa. E é um conto que eu gosto muito porque dá para você trabalhar também como se fosse uma peça de teatro, não é? Uma atriz fazendo os três papéis, não é? Enquanto os dois protagonistas falam num tipo assim de rap sobre a vida, a família. Estilo rap, assim? É rap Que mesmo. bacana. Sobre a vida, sobre a família, sobre o amor, sobre o desamor, enfim. Então, essa peça está escrita e me deu um mote para transformar muitos dos contos em pequenas peças de teatro e editar um outro livro. Que maravilha. Eu já volto aqui de novo você, porque é muita coisa para a gente falar, Miguel. Mas há uma parceria aí, claro, né? Chegou o Tiago aí na sua vida. Eu até... Ô, Tiago, tudo bem com você? Tudo bem, Joaquim, é um prazer. Miguel, a gente já contou a história dele aqui. O Goiás sabe bem a história do Miguel, de onde ele veio, a carreira dele. Ele é muito querido, reconhecido, respeitado, né? E você, com certeza, você deve estar se sentindo feliz em fazer esse trabalho com o Miguel. Como é que isso nasceu? Não, Primeiro, sim. de onde você é? Sim, de onde você é veio? uma grande alegria, primeiro, trabalhar com o Miguel, porque é uma pessoa muito alegre, muito genial, pessoa muito doce, né? Mas eu sou na verdade eu sou de Goiás Velho, e por isso vem aí o nome de Chafariz. Aqui tem ali o Largo do Chafariz. Sim. E o Chafariz de Calda, né? Mas atualmente eu moro em Anápolis e é onde é a editora. E eu editei no início do ano o livro da Delice, que também é da Academia Goiana, e o Miguel viu o livro, gostou, e disse: você não quer editar meu livro? Eu disse: não, mas é o contrário, eu que tenho que te pedir. Eu é que tenho que te pedir para editar o livro, né? E aí a gente começou a conversar em torno do livro e foi até engraçado porque ele disse: não, então vamos fechar essa parceria. Eu tenho 3 obras prontas, de contos, poemas e um romance. O que você quer publicar? Eu falei: nossa, ele te colocou saia justa. Saia justa, uma boa saia justa. E aí a gente começou trabalhando com esse livro de contos, que são, como o Miguel disse, 13 contos, e que são contos que vêm desse período do Miguel de pandemia, de reflexão, e que a todos os que já leram esse livro não tem outro tipo de comentário a não ser genial, clássico, imperdível e coisas do tipo. É um livro que vai marcar mesmo. Nossa, que legal. Você falou que veio da cidade de Goiás, né? Sim, da cidade de Goiás. Chafariz, eu vivi ali, minha infância foi na cidade de Goiás. E Chafariz é simplesmente lindo, além de um nome muito bonito, né? Sim. Eu estou muito feliz de você estar com essa parceria com o Miguel. O lançamento vai ser agora dia 10, né? Sim, 10 lá de novembro. Lá no Bougainville, das 19 às 22 horas. Sim. Você vai estar presente? Sim, né? Estarei lá com o Miguel, ajudando no que for preciso, mas ali prestigiando esse grande momento, né? Eu acho que o lançamento de um livro de um autor é o grande dia desse autor, então a gente tem que estar ali para prestigiar, para servir o autor, né? Servi-lo. É muito bacana. E Miguel, além dele, tem também você com seus desenhos e o Erasmo Gama com a pintura, né? Eu me sinto muito honrado tê-los como meus companheiros nessa noite que deveria existir, né? Mas, Miguel, olha só que interessante. A honra, eu tenho certeza absoluta que o Erasmo está muito feliz, né, desse convite. A honra é minha. Tá junto com você em qualquer projeto seu é demais, cara. Eu enxergo você como um exemplo de luta, determinação, sabedoria, de uma pessoa que é incansável. Você sempre está ligado. Hoje mesmo eu participei de uma reunião lá no shopping e a gente conversando sobre você. Até quero mandar um abraço ali para o Georgimar, a Amanda, toda a equipe, a Letícia, todo mundo ali do shopping que acompanha a gente. E a gente estava falando exatamente isso. Dessa sua luta, você faz e passa para a gente a vontade da gente insistir em lutar pela arte. Em Goiás e no Brasil. Então você é um exemplo para nós, né? Mas eu já te faço uma pergunta aqui, Miguel. Você navega não só na literatura, mas você vai ali, agora está preparando uma ópera também, você vai para o teatro, você vai para o cinema. Como é que é isso, você viver
tudo isso assim? Porque você faz com muita intensidade. Olha, tem um grande crítico goiano famosíssimo, que é realmente excelente. Ele falou que eu devia permanecer no conto e no romance. Mas eu sou uma pessoa inquieta, de natureza inquieta. Então eu sou buliçoso, eu vou para o cinema, eu vou para o teatro. Agora eu estou aí com toda a garra, toda a gana para montar a segunda ópera aqui no estado de Goiás, que se chama Ana Pedro, baseada no meu romance homônimo, que tem esse título. E eu fiz o libreto e o maestro Juliano Lima Lucas colocou a música. E o maestro condutor é o maestro Eliseu Ferreira. Então nós estamos nessa luta. Eu acho assim que ópera é um teatro cantado, não é? Que você envolve muitas pessoas. Na primeira ópera, que se chamou A 14ª Estação, nós tivemos uma equipe de 100 pessoas. 100 pessoas 100 envolvidas, pessoas Miguel? envolvidas, trabalhando e recebendo. Agora, nesta, nós vamos ter mais de 100 pessoas, talvez umas 110 pessoas. Né? Você envolve o balé, a orquestra, os cantores, os tenores, que mais que tem? O coro feminino, o coro masculino, enfim. São vários personagens. E nós precisamos de figurinistas, cenógrafos, iluminadores, diretores de cena, enfim, é uma equipe enorme para poder levar aos palcos de Goiânia uma ópera digna de ser chamada a segunda ópera realizada no estado de Goiás, genuinamente goiana. A primeira foi sua também. Foi também. Né? E foi um teatro lotado, Miguel. Lotado. Você fez quantos dias lá? 2 dias. 2 dias? Gente, dias. tinha gente na escada. É isso. Tiago, é impressionante como lotou, muito bacana. E aplaudir de pé, né? É lindo o seu trabalho, cara. É lindo. E agora você vem com essa segunda ópera. Sim. Aí. E como é que é você, Miguel Jorge, com toda a sua história, com todo esse trabalho que você tem, as dificuldades que a gente, de teatro, de televisão, as pessoas acham que é fácil, não é? É muito difícil, né? É difícil. É essa busca de patrocínio, de apoio, até está aberto aqui para você fazer aí um convite aos empresários, ao próprio governo, à prefeitura, né? Como é que é isso para você? Você encontra ainda dificuldades para produzir? O celular tocando, não tem problema não. Como é que você sente isso? Juquinha, é uma luta, você sabe disso, o Tiago sabe disso, nós estamos envolvidos com o problema cultural no estado de Goiás. Quando você fala ópera no estado de Goiás, soa como uma coisa estranha, não é? Então, mas eu entrei para fazer a primeira ópera, agora a segunda, mas com uma determinação tão grande que eu nem sabia que era a primeira ópera goiana que nós realizamos no ano de 2019, que essa será a segunda ópera. Eu não sabia. Eu fui atrás dos historiadores de Goiânia para saber se alguém de Goiás tinha feito uma ópera, porque eu não queria dizer que eu fiz a primeira ópera no estado de Goiás, sendo que alguém já fez antes de mim. Mas, na verdade, todos os pesquisadores, os maestros falaram, não, esta é a primeira ópera genuinamente goiânia. Nasceu aqui com os atores, cantores, orquestras, o libreto, o maestro, tudo daqui. Então eu me sinto muito orgulhoso de dizer isso e nesse segundo movimento a gente está buscando novamente, né, as empresas, o Estado, a Prefeitura. A primeira ópera eu levei 13 anos para montar a primeira ópera. 13 anos. Agora espero que na segunda eu consiga pelo menos 2 anos, né? A gente não pode esperar de 13 em 13 anos para montar uma ópera. É verdade. E temos público. Se você viu que o teatro ficou lotado as 2 noites, né? Lotado. E essa segunda ópera nós vamos levar 3 noites, né? E se der, a gente tiver condições, podemos até viajar com a ópera, desmontá-la talvez em uma coisa menor para poder viajar, até
viajar pelo interior de Goiás, quem sabe? A gente tem um projeto. Daqui a pouco eu volto de novo, porque eu quero saber do lançamento na Itália, que é um livro de maior sucesso seu no mundo, Veias e Vinhos, que virou um filme, né? Maravilhoso. Tiago, com essa, você já fez o lançamento de um outro livro lá da escritora... Adelice da Silveira Barros. Sim. Você abriu ali a porta, né? Para um projeto que você sonha, né? Em continuar. E de repente chega aí um Miguel Jorge na sua vida, né? Sim. Como é que está isso para você? Essa experiência? Quando nós estamos no meio do pessoal das letras, né, na academia ou na UB, a presidente da UB, o Ademir, até brinca, né? Fala assim, isso aqui é o nosso neném, ó, esse é o neném. Mas, primeiro, foi uma grande honra ter a Adelice no nosso catálogo, porque a gente só tinha lançado autores que já tinham falecido. Então, a Adelice foi o primeiro autor vivo que nós trabalhamos. E depois, no lançamento, o Miguel estava no lançamento, viu o livro e depois falou comigo, né, me ligou. E o Ademir é um grande amigo, eu liguei para o Ademir e disse, olha, vai acontecer uma coisa que eu não acreditava que poderia, né? Então, a gente vai lançar um livro do Miguel Jorge. E o Miguel Jorge é uma referência nacional, então, pessoas de fora, pessoas da academia brasileira que nós tivemos contato para a confecção desse livro, elogiaram o trabalho do Miguel, disseram que é um grande autor. Pessoas que vêm à Academia Goiana para palestrar, pessoas de fora, reconhecem também no Miguel esse grande escritor. Então, é uma honra, eu sinto que a editora, todo o nosso trabalho foi focado em retribuir essa escolha generosa que o Miguel fez. Então, eu espero entregar para o leitor um livro bonito, um livro que quem for ler vai abrir e em cada página sentir o carinho que a gente colocou nesse livro. Muito legal. E como é que é? Você é muito jovem. Sim. Como é que isso despertou em você? Eu não vou falar a idade para não descredibilizar o trabalho. Essa barba sua está escondendo aí um garotinho. Sim, né? sim. É igual o Dr. Luiz, que tem até um quadro aqui no programa, Horário Nobre, Horário da Lei com o Dr. Luiz. Ele tem essa coisa de jovem, esses caras têm essa carinha de saber muita coisa, né? Mas como é que despertou isso em você? Então, eu sempre gostei de literatura em geral, né? E aí as pessoas ficam, né? Eu preciso terminar o ensino médio para começar uma faculdade. Eu falava, eu preciso terminar o ensino médio para começar uma coisa que eu gosto, que eu queira, né? E demorou até eu achar o que era isso que eu gostava e que eu queria, porque eu não percebia esse mercado editorial como uma coisa viável. Até que eu comecei a conhecer outros amigos e conhecer pessoas de fora que faziam o mesmo e disse, olha, eu acho que é possível, né? Então, em 2020, então vamos criar uma editora dentro daquilo que eu acredito. Então, por isso que o nome é Chafariz. Porque o que eu acredito é no mundo de beleza, de cultura, de verdade, né? Então, começamos aí esse projeto, eu procurei parcerias fora do estado para que os autores que a gente publicasse aqui, como é o caso do Miguel e da Adelice, fossem levados para fora do estado. Porque bacana. Eu disse, primeiro, não vou publicar qualquer um, quero publicar os bons, né? Aquela de querer valorizar esse trabalho, né? E aí eu consegui um parceiro editorial em São Paulo que faz a distribuição desses livros, coloca eles na Amazon e nessas outras coisas. E a gente consegue esses autores, no caso do Miguel não precisa, mas no caso de outros que precisarem, para fora, para que vejam a boa literatura que é feita em Goiás. Para entrar em contato com você, você tem aí um telefone lá da sua empresa? Sim. Ou seu e-mail, né? Sim. Pode falar que a gente vai colocar aqui assim, ó. Então, o e-mail é atendimento@editorachafariz.com. Para repetir, para não ficar confuso. Atendimento@editorachafariz.com. No Instagram, @editorachafariz. Então, o site é www.editorachafariz.com. Então, por aí vocês conseguem contato com a editora, comigo e com quem precisar. Muito bacana. Miguel, como é que é você, com toda a sua história, trabalhar com um jovem? Né? De repente chegou aí para você um jovem, um garoto com uma cabeça bacana. Quando você fala do rap,
Sabe, eu acho isso muito legal, Miguel. Você é o cara que está sempre jovial, está sempre, né, cheio de vida, com novidade. Como é que é essa história aí que você está contando junto com ele? Só a aparência dele que é jovial, mas ele é uma pessoa madura, tem uma meta a seguir, sabe o que está fazendo. Então foi isso que me encantou nele e me deu a confiança para entregar esse livro a ele, que foi com o maior prazer. Principalmente porque ele ele é uma editora, ele não é uma gráfica. A Chafariz não é uma gráfica, é uma editora porque tem distribuição, coisa que nós não temos aqui em Goiás, né? Você edita um livro e fica por aqui porque não tem uma distribuidora. Isso é muito importante, viu, Tiago? Esse quesito de distribuição de livros é importantíssimo. Sim. E você está de parabéns por isso, porque é uma editora nova, já começou muito bem. E eu tenho certeza que essa editora vai voar, vai para cima, viu? Então bacana. É um prazer trabalhar com o Tiago, porque eu considero assim uma pessoa madura, esclarecida, séria, né, sobre tudo isso. Porque você sempre fez um trabalho também com a editora Kelps, né, que era uma gráfica. É gráfica. E que ali toda aquela família sempre dedicou muito, né, sim, Miguel? Sim. O Antônio, o nosso eterno Antônio, né? Que foi um cara que sempre acreditou também, né? Sim. E de repente vem aí um jovem com um novo formato, porque sempre fez essa falta, sempre fez para o escritor. Muito. Que é uma editora, sim, que faça um lançamento, né? Que leve o trabalho para outros caminhos, né? Você tem sua história, mas também é importante para ele, viu, Tiago? É importante para todos nós o trabalho que você está fazendo. A sua chegada é importante aqui em Goiás. Eu acho que você tem um futuro brilhante, né, sim, Miguel? Você tem um futuro brilhante, sim, cara. Muito obrigado. Mas você pode ter certeza disso. Miguel, eu vou terminar esse primeiro bloco, sim, mas já te fazendo uma pergunta para a gente, no segundo, você falar sobre isso. Como foi, como é, o que você sente assim, de repente estar lançando um livro na Itália? Você lançar Veias e Vinhos com uma outra escrita, né? Você atravessar esse marzão e chegar lá na Itália e fazer um lançamento, várias noites de sucesso, Miguel. Como é que é isso? E você vai me responder já já no próximo bloco. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Daqui a pouquinho eu volto, não saia daí. Estamos de volta com essa história maravilhosa, esse trabalho agora juntos, o Tiago e Miguel Jorge. Terminei o primeiro bloco perguntando para você como foi e como é para você esse sucesso desse livro, Veias e Vinhos, no mundo, para você. Juquinha, eu acho que esse livro especificamente teve um propósito. Ele veio para mim. Eu nunca imaginei que eu, Miguel Jorge, ainda jovem, pertencente ao grupo de escritores novos, fosse escrever um livro, na verdade um romance, sobre um acontecimento tão pesado como foi o da chacina da Rua 74, antigamente era o bairro Popular, e que eu escrevi e intitulei Veias e Vinhos. Agora, meu grande propósito, a minha grande verdade era escrever um romance, não fazer um relato policial como fez o Truman Capote lá nos Estados Unidos com dois assassinos que mataram pelas madrugadas um casal de velhinhos para roubar. Eles foram presos e condenados à morte, né? Uhum. Mas o Truman Capote os conheceu, passou a dormir na cadeia com eles para poder entrevistá-los, se inteirar da verdade deles, para escrever o livro que se chamou A Sangue Frio. Eu fiz completamente o contrário. Eu não conheci ninguém, as pessoas estavam mortas, eu tive que ressuscitá-las, conversar com elas, buscar informações de pessoas que conheceram a família, inclusive uma tia, que eu consegui entrevistá-la, buscar
buscar 8 volumes do processo, buscar nos jornais da época, não é? Ler tudo aquilo e depois de tudo aquilo pronto comigo, eu pensar, meu Deus, e agora? Eu tenho esse material, essa realidade brutal, mas eu não sou um escritor de realidade. Eu sou um ficcionista por excelência. Eu preciso dessa realidade, mas eu preciso criar em cima disso. E que técnica que eu vou usar? Eu quero fazer um romance. Eu não quero fazer um relato policial. Aí veio, né? Me veio aquele site de começar com a menina. Sobrou uma menina que à época tinha 3 anos e ela viu tudo. Então eu começo a história com a menina contando a história do assassinato dos pais e dos irmãos da família. Então é um relato terrível. Eu passei nesse processo de trabalho por coisas incríveis que eu não vou relatar aqui. Mas depois de todo esse trabalho, todo esse drama, toda essa angústia que essas pesquisas e esse ressuscitamento dessa família me causou, o livro me deu assim uma notoriedade, sabe, uma projeção enorme, porque veja você, aparece lá em casa um dia o João Batista de Andrade, que é de São Paulo, cineasta, falou: seu Miguel Jorge, eu falei, sou eu. Ele falou assim, eu li o seu livro Veias e Vinhos e quero filmar esse livro. Vamos fazer parceria? Eu falei, vamos. Né? Então, aí eu fiz o primeiro roteiro, passei para ele, claro que ele readaptou a maneira dele. Ele convidou um elenco fabuloso, como a grande Eva Vilma, que eu reputo que é um dos melhores papéis da vida dela, foi o papel da avó nesse filme. Né? O Zé Dumont, a Simone Spoladori, o Leonardo Vieira, o Leopoldo, eu não me lembro o sobrenome dele. Vieira. Não. Leopoldo, não me lembro o sobrenome dele. Ele fez 2 papéis, um ator maravilhoso. Enfim, um excelente elenco. E eu fui a São Paulo assistir as filmagens. Né? Então, essa outra paisagem, essa outra visão de um trabalho para o cinema, trabalho técnico, conhecendo todos aqueles atores, dando opiniões sobre as cenas, enfim. Foi sensacional, mas veio uma outra coisa espetacular, que quando o Solimeno Salvatore defendeu a tese dele, que chama Tese de Laurea, lá na Itália, foi com Veias e Vinhos. Quando ele terminou de ler o livro, ele falou, eu vou traduzir e editar esse livro. Defendeu a tese, virou doutor, aí ele traduziu o livro e arrumou uma editora que se chama Casa di Libre, editou o livro, me mandou os livros, alguns livros, bastante até, e falou assim, vou organizar um lançamento aqui na Itália, vamos percorrer a Itália de norte a sul. Nossa! Foi o que nós fizemos. Foi uma maratona, Juquinha. Eu fiz palestras em todas as cidades por onde nós andamos lançando o livro. Antes do lançamento, claro que eu tinha tradutor, tinha entrevistadores, uma mesa assim com todas as autoridades de cada cidade, debates. Eu fiquei encantado com os relatos sobre o livro. Sabe, que eu via eles falando sobre o livro. De maneira que foi uma experiência fabulosa que o Veias e Vinhos me proporcionou. Nossa, isso é simplesmente emocionante, é demais, sabe? E você continua aí agora, eu tenho um livro seu, Miguel, que eu sempre falo, esse livro vai estourar no mundo inteiro, que é a Minha Querida Beirute, né, que é maravilhoso. E agora vem esse novo livro que está chegando aí. São muitas emoções, né, Miguel? Mas algo que te marcou nesse lançamento na Itália? Algo que ficou na sua cabeça, assim, que te deixou impressionado? Olha, foi uma senhora esposa de um senador de lá. Essa mulher estava presente em todos os lugares, né? Tinha, depois do lançamento, tinha jantares e cantores e tudo mais.
E uma hora que eu levantei da mesa, fui passando assim, e eu acho que eu fui encontrar com um músico brasileiro que estava lá, nesse restaurante, estava tocando e tudo mais. Ela, do alto de uma escada, gritou para mim assim, Miguel Jorge. Eu virei assim, ela falou assim, Nobel para você. Nossa. Então escalou comigo, né? Nossa Senhora. É claro que não tem chance nenhuma, que ninguém nem me conhece. Meu livro não está traduzido para inglês, foi traduzido para italiano, né? Então, mas a gente não sabe, né, Juquinha, assim, dos caminhos que Deus reserva para a gente, né? A gente não espera, mas né? Isso, Você não tem ideia. Você fez essa pergunta, eu nunca falei isso para ninguém, só falava para mim mesmo. Mas eu me lembro dela do alto da escada até hoje com um dedinho assim gritando para mim, sabe? Olha, cara. Ela tinha lido o livro. De maneira que foi uma viagem assim de acontecimentos maravilhosos, né? Em todos os lugares pelos quais o Deck estava comigo, que o Deck que fez a capa e ilustração dos livros em italiano. E ele foi comigo também, né? Como é que é a sensação também de repente chegar na sua casa a Fernanda Montenegro? Você foi para Goiás com ela, não foi isso? Sim, fui. Estava o Fernando, o marido dela, e os 2 filhos, né? A Fernandinha tinha 13 anos e o Fernando acho que era mais velho, 1 ano ou 2, tinha 15 anos por aí. Eles queriam comprar telas do, como é que chama? O Otto Marx, né? Então, eu tinha uma Brasília, fomos nessa Brasília. Amarela? Ela é meio assim, meia parda. Fomos para Goiás, né? E fomos à casa do Otto, né? Aquele grande pintor de Goiás, um homem muito culto. Além de pintor, era escritor também. Eu era amigo dele. Amigo? Você acredita? Acredito. Eu frequentava a casa dele, era meu amigo. A gente conversou muito. É um cara fantástico, mas sim. Visitamos Goiás, fomos à casa do Otto, eles compraram 2 telas dele, né? E ficaram muito felizes porque eles queriam telas do Otto. E já vieram com essa ideia, né, na cabeça de comprar telas dele, do grande pintor de Goiás Velho, e que deixava sempre sua marca, que eram 2 urubuzinhos, né, no cantinho da tela. Né? E era um bom escritor também, contador de causos, contos, enfim. Eu não vou esquecer quando eu apresentando o Festival Tempo, em Porangatu, e Lucinha Lins, né? Estava lá no teatro, e eu fui tomar café com ela, a gente batendo papo, eu levei o livro seu. Quando eu cheguei para a Lucinha, eu falei assim, Lucinha, eu trouxe aqui uns livros do Miguel Jorge. Ela deu um grito. Não acredito, Miguel Jorge, sabe? Então, você imagina, você chegar no lugar e todo mundo, Miguel, os artistas, quantas pessoas nacionalmente também conhecidas e respeitadas como você, que tem esse carinho pela sua história, né? Obrigado. Mas agora, vamos falar mais do lançamento. Sim. Desse lançamento que vai acontecer no dia 10, das 19 às 22 horas, né? Você tem, como é que vai ser isso? Você tem os convites, está distribuindo, você quer vamos aproveitar, já fazer esse convite aqui? Eu quero muito fazer o convite aqui, não é? Porque seu programa é muito visto, é um programa cultural, estritamente cultural. Obrigado. Para no dia 10 de novembro, né, a editora Chafariz, o Miguel Jorge, o Bougainville, as entidades culturais convidam para o lançamento do livro, exposição de desenhos de Juquinha e exposição de pintura de Erasmo Gama. É dia 10 de novembro, das 19 às 22 horas, no Bougainville, piso 3, em frente à Praça da Alimentação. Ô, Tiago, todos os lançamentos do Miguel é impressionante. Filas. Sim. Você passa o tempo todo em fila ali, é sempre um sucesso, ele vende bastante, né? As pessoas vão atrás do livro. Sim. Do Miguel, pela história dele, por tudo, né? Tá preparado aí para esse lançamento? Vai ser o primeiro lançamento do Miguel que eu vou. Vai ser o primeiro que eu vou. Mas a gente está preparando tudo para receber todos muito bem, para que todos tenham um livro também. Né? A ilustração continua do Deck? Do Deck, a capa e a ilustração do Deck. Né? Essa parceria sua, Miguel, com o Deck já tem muito tempo. Dura muitos e muitos anos.
me acompanha, né, Juquinha? Desde não digo do começo, mas de uma certa época para cá, ele passou a ser meu parceiro. Inclusive, ele foi comigo para a Itália. Ele faz capa, faz ilustrações, e ele é tão interessante que ele começa a ler o livro, vai lendo o livro e vem aquela criação, aquela criatividade, aquela inspiração, e no instantinho ele já sai a capa e sai a ilustração. Sabe? Ele está fazendo, faz sucesso. Olha isso que eu acho. Eu fico triste até com isso, porque nós temos aqui grandes talentos. Sim. Não só na literatura, mas na música, no teatro, né, no esporte. E geralmente nós, os goianos, não valorizamos o tanto que tinha que ser. Quando falei para você que Anápolis é uma cidade que quando a gente chega tem uma dificuldade de plateia, mas que Anápolis respeita muito o seu artista, fala muito do seu artista, eu acho que isso é de uma importância muito grande para nós, né? Então, de repente, você vê um DEC que faz um trabalho que é reconhecido internacionalmente, inclusive, e que está fazendo sucesso nos Estados Unidos, né, Miguel? Estados Unidos. Ele está com exposição agora para os Estados Unidos, e a venda toda da obra toda do DEC é em Estados Unidos. E tem uns filhos também que são... Tem uns filhos que fazem cinema de animação, e também para os Estados Unidos. Olha só. Quantos talentos a gente tem aqui, Tem né, Miguel? muitos talentos em Goiás. Miguel, aquele escritor nosso maravilhoso, que era muito seu amigo, foi para a Academia Brasileira de Letras. Gabriel Nascente? Não, Bernardo que foi para a Academia. o Bernardo Ellis. Gabriel Nascente é um escritor maravilhoso, Sim. né? Quero até trazer o Gabriel aqui para contar essa história dele. E ele era demais, né, Miguel? O Bernardo Ellis, eu fui muito amigo do Bernardo. A gente foi muito, muito próximos, dialogávamos muito. Eu acho um maravilhoso escritor, sabe? Ainda bem que ele foi para a Academia Brasileira de Letras e que representou Goiás, né? A literatura do Bernardo Ellis é para virar o mundo, sabe? Para ser conhecida no mundo todo. Infelizmente, ele escreveu em português, né? Se ele tivesse escrito em russo, ele era um dos grandes nomes da literatura da Rússia. Mas ele é o nosso grande Bernardo Ellis. Eu digo que eu tive a honra de ocupar a cadeira na nossa Academia Goiana de Letras, que foi dele, né? E então eu sempre que posso, eu falo sobre as obras dele, falo sobre o grande escritor que ele é, mas ele é reconhecido em Goiás, né? Muito. Ele é muito reconhecido, as pessoas respeitam muito Bernardo Ellis. Você pertence ali, além de estar na Academia Goiana de Letras, você é um cara que luta muito pela academia, né, Miguel? Você sempre está em eventos, agora mesmo há pouco aconteceu um evento, veio escritores de outros estados, você estava ali assessorando. Hoje o nosso presidente lá é o Birajara Gali. Sabe? O Birajara Gali realizou um feito maravilhoso que foi reunir academias, não é? Para um encontro, um debate aqui na Academia Goiana de Letras, né? Então nós tivemos lá da Academia Carioca de Letras, da Academia de Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo, sabe, de Tocantins. Enfim, foram dias assim de intensa atividade literária e falando só de cultura, do problema das academias, do problema de divulgação de livros, da nossa língua, a língua portuguesa, e como as academias poderiam se unir, não é? E daí para frente se irmanar nessa luta. E daí o Birajara Gali lançou a Carta de Goiás, né? Que foi o resumo de tudo que aconteceu nessa semana. Tiago, você, projetos pessoais ao lado da sua editora? Então, da editora a gente está com um calendário assim, para o final do ano de publicações muito importantes. A gente publicou no 7 de setembro uma antologia de contos com vários autores do Brasil todo, que chama-se História da Independência. São vários autores cogitando hipóteses sobre os personagens da independência, né? Daqui de Goiás participou o escritor Ademir Luiz, presidente da UB, o professor Tobias Golão e aí pessoas de vários outros estados. Estamos com o lançamento de um livro de contos do Miguel de Unamuno, autor espanhol. Agora, em novembro, Miguel,
E outro goiano, Hugo de Carvalho Ramos, né? Estamos reeditando Tropas e Boiadas, com a apresentação... Miguel, bacana, hein, o cara... Apresentação do professor... Esse cara aí vai longe, Miguel, ele está sabendo de jeitinho o caminho aí da história, das pedras, né? E a apresentação desse é do professor Ademir Luiz. Para dezembro a gente vai lançar um livro do Coelho Neto, que chama O Mistério do Natal. E aí para 2023 são livros assim que também não vou revelar agora, porque ainda falta muito tempo, mas são livros excepcionais. Eu tenho certeza que vai ter mais um do Miguel ou dois por aí. Deus queira. 2023 tem muita coisa. O Miguel, assim, você puxa e tem altas histórias, muita coisa para acontecer. Já ameaçamos por várias vezes montar peças que às vezes escreve. Miguel tem uma história, que é uma peça de teatro, de humor que ele escreveu, contando a história do Chico Anísio. E ele escreveu especialmente para eu interpretar. Porque eu comecei minha carreira imitando muito o Chico, fazendo os personagens. Eu sou humorista também. Miguel fez isso lindamente, né, Miguel? Mas, infelizmente, por questões de liberar e tudo, a gente não colocou isso em prática. Mas é um dos trabalhos dele, assim, um trabalho maravilhoso, né? Deixa eu fazer justiça. Ainda tem um livro que vai ser lançado em dezembro também, do Solemar Oliveira, que é escritor goiano e de alta qualidade. Esses são os planos aí. Muito bacana. Nós estamos terminando a participação de vocês aqui no programa. Eu queria uma mensagem sua rapidinho, para eu já ter a do Miguel também, para essa câmera ali. Tá certo. Olha, foi um grande prazer estar aqui, compartilhando com vocês esse momento de cultura. Valorizem os autores goianos, autores nacionais, valorizem a nossa boa literatura, porque além de valorizá-los, você vai estar fazendo um bem a você e a sua alma. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar. Valorize as coisas boas, as coisas belas, porque elas vão enriquecer a sua alma. Emocionei aqui. Bom pra caramba. Miguel, você, por favor, para essa câmera. Sim, eu acho que para mim é sempre um prazer renovador estar aqui no seu programa, falar de literatura, falar de cultura e fazer o convite, né, mais uma vez, para que as pessoas compareçam no dia 10 de novembro no Bougainville, piso 3, para o lançamento das Noites que Não Deveriam Existir, exposição de desenhos do Juquinha e de pintura do Erasmo Gama. E o mais, muito obrigado. Miguel, mais uma vez, muito obrigado. Eu desejo só as coisas boas para você, Tiago. Isso que o Tiago falou é importante, você que está em casa, que prestou atenção. E, Miguel, você é a nossa estrela, você é nosso artista maior, você é nosso querido, você conta a nossa história para o mundo. E eu é que fico honrado em sempre recebê-lo aqui, Miguel. Mais uma vez, um prazer estar com você. Obrigado. E o programa aqui, Horário Nobre com Juquinha, na TV Gazeta, está sempre à sua disposição. Tiago, sucesso para você. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. E já eu volto, não sai daí. Estamos de volta com o quadro Horário da Lei com o Dr. Luiz Fernando. Tudo bem, Dr. Luiz? Tudo bem, Juquinha. Um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. Prazer é sempre nosso. Dr. Luiz, qual é o assunto de hoje? Hoje, Juquinha, vamos falar um pouquinho sobre empréstimo consignado. Em especial em relação à questão da margem do consignável lá para o beneficiário do INSS, ao aposentado ou pensionista. Hoje nós temos aí como margem consignável o percentual de 45% do benefício recebido por esse aposentado ou pensionista. Esse benefício, essa margem consignável, ela teve uma elevação, antes era 40%, e nós tivemos aí um acréscimo de mais 5% para que as pessoas pudessem, caso haja interesse, fazer esse empréstimo consignado utilizando-se um cartão de crédito. Tá? É um empréstimo consignado específico aí para o beneficiário do INSS, aquele que recebe ali sua aposentadoria ou sua pensão, em que quando ele faz as compras utilizando-se esse cartão de crédito, os valores referentes à fatura são descontados diretamente ali na sua pensão ou na sua aposentadoria. Só que, além disso, da questão da margem do consignável,
é importante ressaltar que nós temos recebido muitas reclamações referentes à questão dos empréstimos não autorizados. O que acontece? Algumas instituições bancárias, agindo-se até com má fé, elas fazem a realização desses empréstimos utilizando-se os dados desses aposentados ou pensionistas do INSS e fazem um depósito ali dos valores desse empréstimo na conta desses aposentados ou pensionistas, e muitas pessoas que recebem esses valores, eles não sabem de onde surgiram, e acabam algumas pessoas até gastando esses valores. E aí depois surgem as cobranças na aposentadoria. Essas cobranças, elas são recorrentes, são mensais, e valores bem acima dos valores que supostamente foram emprestados, e acaba surgindo aí um problema para as pessoas, tá? Ressalto que essa cobrança, bem como esse empréstimo não autorizado, ele é ilegal. A pessoa que se deparar com o recebimento de valores que não foram decorrentes de um empréstimo que ela mesma realizou, ou de alguma outra questão, uma negociação, alguma outra questão que ela tenha procurado, é importante que ela se dirija à instituição bancária, realize ali, puxe ali o extrato, né, requeira o extrato, bem como pode ir até o INSS solicitar também, pode ser por meio presencial ou pelo aplicativo, Meu INSS, solicitando informações referentes a eventuais empréstimos consignáveis realizados dentro do benefício. Em caso verificada essa situação, ela pode procurar o PROCON, e se não resolver pela via administrativa o PROCON, ela pode também procurar o Poder Judiciário para ter ali suspenso esses descontos relacionados a esse empréstimo, bem como devolvido esse valor irregularmente depositado na sua conta bancária. É difícil isso, hein? Imagina uma pessoa estar ali pagando por uma coisa que não... Que ela não solicitou. Não solicitou? Tá louco. Até domingo que vem, mais o Horário da Lei, doutor Luiz. Até domingo que vem, acompanhe sempre, todos os domingos, a partir das 19 horas, o Horário Nobre com Juquinha e meu quadro, Horário da Lei. E não saia daí, já eu volto. Estamos terminando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Quero muito agradecer a parceria, o apoio e o carinho do SESC, que faz um trabalho fantástico na área cultural, social. Aquele abraço para vocês. Ao Shopping Bougainville, que é a extensão da nossa casa, onde você chega e se sente à vontade. Ao Café do Mundo, onde você toma um cafezinho quentinho, gostoso, tem um chai, um bolinho, é ali no Café do Mundo do Bougainville. A VR está aqui, ó. Olha só esse blazer, essa camisa, é lá da VR, também do Bougainville. Alexandre, Luciano, aquele abraço para vocês. E toda a equipe da TV Gazeta. Obrigado sempre pelo carinho. Até domingo que vem, com Horário Nobre com Juquinha. Te aguardo.